Preparo de amostra, né, que isso daqui eu acho que é o fundamental de qualquer análise cromatográfica, e isso aqui a maioria das vezes não é levado muito a sério. A gente tenta pegar algum artigo na literatura e tentar reproduzir aquilo ali, e na maioria das vezes os artigos científicos não têm toda aquela informação que a gente precisa. Tá? Então a gente tem que fazer várias modificações aí para estar funcionando perfeitamente o método. Tá? Então, essa questão de amostragem aqui eu trouxe para mostrar que ela é fundamental para um método analítico. Tá? Em cromatografia líquida, gasosa, em qualquer outro tipo de análise. Eu acho muito importante isso aqui, não só em cromatografia, mas para qualquer tipo de análise. Né? Porque você pode estar alterando aí a seletividade, sensibilidade, precisão e exatidão do seu método analítico que você está usando. Né? Novas tecnologias, tais como miniaturização, automação, injeção direta da amostra, extração, vem sendo desenvolvida e com o tempo para melhorar essas respostas. Né? Então, a gente tem várias preocupações aí com a amostra, porque a amostra pode ter interferência que pode estar atrapalhando na sua seletividade, sua resolução. E, na verdade, você pode estar analisando alguma coisa sem identificar aquele analito, que, na verdade, não é o composto que você está analisando, né? Aquele composto que você injetou um padrão, criou uma curva. Enfim, isso aí é derrubado se você não tem uma preocupação aí com o seu preparo de amostra. Tá? Então, temos aí vários preparos, né? A SPME, que é a microextração em fase sólida, a SPE, que é a extração em fase sólida, né? A extração líquido-líquido. Então, tem vários métodos de extração. Né? Então, a extração em fase sólida, ela é uma técnica de separação líquido-sólido baseada no mecanismo de separação da cromatografia líquida de baixa pressão e é usualmente empregado com o propósito de isolar análises presente uma matriz complexa. Então, você vai pegar uma matriz que é altamente complexa, né? Você vai conseguir fragmentar naqueles análises que realmente você quer analisar. Então, você pega uma matriz complexa, vai ter um isolamento, uma pré-concentração daqueles análises que você realmente quer analisar. Então, essa é a ideia, né, da utilização aí da extração em fase sólida. Então, ela é feita aí usando manifold, né? Então, tem as seringas de extração, né? Os cartuchos, não é seringa, é o cartucho de extração. Então, isso daí é o processo que a percolação da amostra, ela ocorre pela coluna, né? Então, a gente vai ter eluição de interferentes, né? Ficando principalmente só aquele analito que você quer analisar naquela matriz complexa. Né? Então, realmente, aquilo que eu estou enxergando no HPLC realmente é aquele composto de interesse. Tá? Isso essa análise para o pessoal que é de alimentos aí é muito utilizada em aflatoxina, ocrotoxina, tá? É muito utilizada aí. A microextração em fase sólida, né? O nome já diz que é a microextração, então a gente trabalha com suporte que é bem fino, né? Na qual uma fibra de sílica fundida envolvida com filme polimérico é imersa na amostra e ocorre aí a extração apenas dos análises que queremos analisar. Né? Então, ela tem uma sensibilidade menor do que a extração em fase sólida. Né? Elimina o uso de solventes, né? Essa é a vantagem em relação à extração em fase sólida. Reduz o tempo de extração, bons resultados, automatização. Né? Que o GC massa, né? É muito usado, a SPME é muito utilizado no GC-MS. Ela já é feita de maneira automática, então você já põe lá sua seringa de extração por SPME, ele vai lá na sua amostra, ele anexa na amostra, faz lá toda a dispersão daquilo que vai ser injetado, depois é injetado lá no injetor, e aí ocorre a corrida cromatográfica. Tá? Não vamos ficar aqui entrando em detalhes, só algumas exemplos de preparo. Né? Extração sortiva em barra magnética, então ocorre uma extração em uma barra magnética, né, com camada de vidro, né, trouxe só como ilustração, sendo que as mais utilizadas é a SPE e a SPME em cromatografia. Também é muito utilizada a microextração líquido-líquido, né, que é extração líquido-líquido, então a gente extrai o analito de interesse em dois líquidos, né, então ele tem interações semelhantes, então tem que ter essa interação junto com o meu analito, né. Outras extrações,
A gente tem extração até em microseringa por gota, né? Eu tenho uma seringa, isso aqui é interessante, uma vez eu trabalhei, não trabalhei, eu presenciei no laboratório uma microextração em gota, né? Então a extração é feita principalmente por uma gotinha, né? Então a gente tem uma gota que é anexada numa seringa, essa gota vai na solução aquosa que tem a amostra, e o analito ele é absorvido nessa gota, e essa gota que é injetada no cromatógrafo, né? E essa gota que vai ser aí quantificada ou até mesmo identificada em algum analito de interesse, tá? Uma outra questão, eu trouxe aqui para a gente passar de maneira bem rápida, antes de chegar nos exemplos, é a validação e padronização de método, né? Porque a maioria das vezes, aquele método que a gente pega na literatura e começa uma análise no nosso laboratório, não quer dizer que eu vou reproduzir igualzinho, tá? Então, a gente tem que ter uma validação desse método, tá? Isso é importante, a maioria, principalmente na parte quando não se trata de artigos em relação à área de química, né, principalmente em química analítica, o pessoal trabalha sem essa padronização e na maioria das vezes aí pode ter algum erro nas suas corridas, né, cromatográficas. Né? A validação de um método é um processo contínuo que começa no planejamento da estratégia analítica e continua ao longo de todo o desenvolvimento e transferência do processo. Né? Então, isso é importante. A validação deve garantir, né, através de estudos experimentais, que o método atende a exigências das aplicações analíticas. Né? Aí, isso aí é estabelecido pela Anvisa. Se a gente não tem essa padronização, eu não tenho uma confiança, não tenho uma confiança, né, naquilo que você está propondo. Né? Então, esse é o objetivo, garantir a qualidade analítica dos resultados. Isso é muito utilizado em empresas de fármacos, né? Tem que ter toda essa preocupação aí que trabalha com fármacos, né? Então, aí tem alguns parâmetros, né, que são avaliados: especificidade, faixa de trabalho, limite de detecção, quantificação, sensibilidade, exatidão, precisão, robustez, incerteza de medições. Tá? A seletividade, aí eu vou falar por alto aqui de alguns parâmetros. Na maioria das vezes, os métodos, o ideal é a gente ter 5 parâmetros que foram feitos essas avaliações, né? A gente escolhe 5 parâmetros aí, faz essa avaliação para ver se o método está garantindo uma eficiência ou não aí nos seus resultados. Né? A seletividade de um método de separação é a capacidade de avaliar de maneira inequívoca as substâncias em exame, na presença de componentes que podem interferir na sua determinação, em uma amostra complexa. Né? Esse procedimento permite distinguir o analito que estamos analisando, né, do resto da minha amostra. Então, eu tenho que ser bem seletivo naquela amostra que eu estou analisando, se o analito que eu estou analisando, ele realmente é aquele analito que eu quero na minha análise. Se não for, eu posso estar analisando algum composto que está coeluindo com ele ali, e essa coeluição aí eu não vou ter um valor exato aí dos meus compostos, né? Aí pode ser feito comparando a matriz isenta da substância, de interesse à matriz, adicionada com substância padrão, né? Detectores modernos, né? Arranjo de rodo, de diodo e espectrômetro de massa, né? Então eu posso, após a separação, eu posso identificar esse composto, então eu estou fazendo uma seletividade, eu estou comprovando por outro tipo de detector que eu tenho essa caracterização. Um médio de adição padrão, né? Você faz um médio de adição padrão na sua matriz que não tem o composto e vai ter a resposta aí da matriz, não vai interferir naquele tempo de retenção, tá? Então, aqui um exemplo, isso aqui foi feito numa cachaça, que eu falo 9, é a cachaça branca, tá? Então, aqui eu tenho uma cachaça branca, que é o A, e no cromatograma B aqui eu tenho os compostos que foram adicionados, né, que são os compostos fenólicos, nessa cachaça branca, que não tem compostos fenólicos, porque os compostos fenólicos eles são obtidos na bebida após o processo de envelhecimento, a cachaça branca não passou pelo processo de envelhecimento, então aqui eu apresentou a seletividade aí dos 13 compostos analisados. Tá? Então isso aí foi feito num trabalho de doutorado, mestrado, não lembro. O aluno foi o Jean, né, um companheiro aí de cromatografia. Tá? Pode ser feito também de acordo com a matriz de interesse, usando a curva analítica, né? Então, aqui a fortificação na matriz isenta, aqui uma fortificação na minha curva analítica, né? Então, eu tenho a curva
feita com a matriz e a curva feita sem a matriz, tá? Então, essas duas maneiras de calcular a seletividade. A linearidade faixa de aplicação é a faixa aí que eu consigo trabalhar, né, de maneira segura aí a diferentes concentrações e criar uma curva analítica para poder estar quantificando os compostos, né? Então, aí tem que ter um R acima de 3 novos para ser considerado aí satisfatório de acordo com a literatura, tá? Pode ser feita aí padronização externa e interna. A externa usando uma curva de calibração com análise com concentrações conhecidas, né, uma curva normal. Padronização interna usando um padrão interno para a quantificação aí das concentrações. Então, você vai extrapolar a interseção do eixo x e y e vai ter a concentração. Então, não vamos ficar entrando em detalhe, tá? Superposição de matriz. Então, tem superposição de matriz, adição padrão. Então, são essas características. A precisão, né? É feita através do desvio padrão absoluto, desvio padrão absoluto, coeficiente de variação, repetitividade, né, precisão intermediária e reprodutibilidade. Então, tem todas umas fórmulas, são tudo parâmetros estatísticos, né, que a gente tem que fazer repetidas vezes no decorrer das análises para garantir aí a qualidade, né, da precisão. A exatidão pode ser feita através de materiais de referência, quando a gente tem, igual as meninas mostraram lá, quando você tem uma biblioteca com algumas referências, né, então a gente tem uma exatidão. Comparação de métodos, né? Eu posso estar avaliando aí um método por cromatografia usando o V visível, se não comparando um método que do mesmo analito usando uma fluorescência, um detector de fluorescência. Ensaios de recuperação, né, que é o mais usual. A gente escolhe aí algumas amostras e essas amostras são fortificadas em diferentes concentrações e essas concentrações a gente tem essa recuperação, esse cálculo em cima, né? Igual na fórmula apresentada aí logo abaixo, como é que é feita, concentração medida pela concentração esperada vezes 100, ou se não até mesmo uma adição padrão, né? O limite de detecção é o limite mínimo, né, que a gente consegue detectar aquele analito que estamos analisando, né, no método. O de quantificação é o limite mínimo que eu consigo quantificar. Na verdade, eu posso estar enxergando alguns picos cromatográficos lá, e esses picos ser até mesmo algum ruído, não é o meu analito de interesse, tá? Então, eu estou quantificando alguma coisa que não é detectável, né? Na verdade, eu estou quantificando, né? Robustez é um nível de reprodutibilidade dos resultados, né? Então, isso aí eu posso testar o meu método em diferentes laboratórios, né? Então, eu padronizo lá no departamento de química e eu vou usar o mesmo método lá no departamento de biologia, de veterinária, então, para me ver se ele é robusto, ele está tendo uma reprodutibilidade, né, em diferentes laboratórios. Então, a gente avalia isso, tem todos os parâmetros para avaliar.